Bom dia, graça e paz, amém? Hoje, muitas pessoas se sentem abandonadas, com medo, insegura, depressiva, e elas estão sofrendo porque elas estão só. Como cristão, o que você poderia fazer para ajudar essas pessoas? Para que elas não se sintam só. A palavra de Deus nos encoraja e também nos desafia a ser solidário. Solidário a essas pessoas que estão sofrendo, porque elas talvez estejam cercados de amigos, supostamente, mas amigos que não preenchem esse vazio que está em seu coração. Ela simplesmente se sente só, porque falta algo na vida dessa pessoa. Eu quero dizer que quem anda, quem tem Jesus, nunca vai estar só. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus 28. Livro de Mateus é o último capítulo do livro de Mateus. Nós vamos ler o versículo 19 e 20. Um versículo muito conhecido, muito falado, mas pouco praticado. Se não, vejamos. Diz assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembre-se disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Nós temos aqui uma ordem de Jesus ao cristão. Vão a todos os povos do mundo e façam discípulos. Ide, portanto, a todas as nações e façam meus seguidores. Aqui nós temos uma ordem que é nos dada de uma forma assim, de imperativo mesmo, no sentido de que nós temos que fazer. Não está dizendo que nós temos que passar para outra pessoa fazer. Está convidando você e eu para que nós se colocamos nessa condição, de ir. Devemos seguir essa ordenância que Jesus nos diz: façamos seguidores de Cristo. Nós não precisamos atravessar o oceano
o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, para ir do outro lado do mundo, para poder fazer discípulos, anunciar o Evangelho. Olha, podemos simplesmente, vamos pensar um pouco, podemos simplesmente anunciar as boas novas para quem? Aí olhando para a nossa família, você tem certeza que toda a sua família está salvo? Ele é nações, ele é povo. Segundo, familiares. Indo um pouco mais, os amigos. Aqui nos diz e nos convida que a qualquer pessoa, sem que façamos acepções de pessoas, nós normalmente escolhemos pessoas para falar de Jesus. Aquele é um maltrapilho. Aquele, meu Jesus, tem cara de... Não, esse eu não vou falar de Jesus. Nós selecionamos a dedo. Nós escolhemos para quem nós queremos falar. Não para quem o Espírito Santo nos conduza a falar do Evangelho. Primeira coisa. Segunda coisa que fala, que diz que nós devemos batizar essa pessoa. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é errado você falar para as pessoas que você se sente conduído, se sente assim, se colocando no lugar daquela pessoa, só porque ela é mais próxima de você. Mas Jesus fala assim, que nós devemos amar o nosso próximo. Quem é o próximo para você? Quem que você tem com uma pessoa próxima? É o que prega? É aquele que ora? É aquele que oferta? É aquele que nos ajuda? Ou é para aquele que é o mais simples, o mais humilde, que Jesus fala para que a gente vá e pregue para esse? Que são as coisas que são as pessoas que têm mais carência, mais necessidade. Esse mês nós vamos ter, agora nesse mês de setembro, nós vamos ter uma oportunidade de que possamos, assim, acompanhar o batismo daqueles que Deus, já tocou o coração, daqueles que já foi anunciada boas novas. Porque se você perguntar para ela qual a razão por que ela quer se batizar, você vai saber. No dia 23 de setembro, elas vão dar testemunho. E elas vão dizer por que elas querem se batizar. E aí nós vamos conhecer, vamos ter essa oportunidade de confirmar o mandamento que Jesus nos deu. Qual é o mandamento que Jesus nos deu? Ele disse que crê em mim e ser batizado, e será salvo. Está aí. Uma condição que a pessoa já vai ter, uma garantia da vida eterna, a entrada para o céu. E essa vida eterna, ela começa aqui, em vida. Se você fizer uma analogia, uma ligação em relação àquela pessoa que eu disse no começo que ela se sente só, em relação a essas pessoas que vão estar se batizando nesse mês de setembro,
você vai conseguir entender por que Jesus está nos desafiando, por que Jesus está nos convidando, para que a gente possa estar, assim, anunciando as boas novas a todas as nações. Aqui é um lugar muito pitoresco, um lugar que a gente não precisa ir ao mundo, o mundo vem aqui. Procura aqui quantas pessoas em relação a povos que nós temos aqui. Eu não fiz essa pesquisa, mas eu vou fazer uma pergunta para ver se eu obtenho essa resposta. Para que ver que não precisamos ir a todas as nações do outro lado do mundo, ou lá para, né, no sentido daqueles mais distantes. Todos os povos, todas as nações estão do nosso lado aqui. A segunda condição que eu quero colocar aqui, para que a gente possa ter a certeza daquilo que nós temos que fazer como cristão, é ensinar essas pessoas, é obedecer, né? Ensinar essas pessoas a obedecer tudo aquilo que Jesus ensinou aos discípulos, e através dos discípulos, através da sua palavra, nós também estamos sendo ensinados, e nós queremos e devemos passar para as pessoas ainda que vão nascer ainda. Essa condição nós temos que pensar, como que isso acontece? Como que nós podemos ensinar? Primeira coisa que nós temos que ensinar, abre a sua Bíblia aí que está em João 8,32, que fala de uma forma clara e simples. João 8,32 fala que conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Primeira coisa da condição daquele que aceita a Cristo, aquele que você falou, e ele aceitou, agora ele precisa algo a ser alimentado, ele precisa conhecer a verdade, e essa liberdade vai libertá-lo, o que ele vai ser liberto? Vai libertar ele da escravidão dos pecados, ele vai ter uma vida nova, uma vida sendo transformada. A palavra vai entrar e ele vai processar ela na sua vida, e automaticamente ele vai ter o quê? Ele vai começar a viver uma vida que agrada a Deus. E essa vida trará paz ao seu coração. Primeira, grande verdade, Jesus vai libertá-lo e vai trazer paz. Uma paz que o mundo almeja, uma paz que o mundo busca, mas através dos homens. E essa paz nunca ela vem, nunca se consegue. É como se essa paz fosse uma paz invisível, ela não é palpável, porque é justamente por ser sobrenatural. Ela vem, essa paz vem em Cristo Jesus. Através da palavra de Deus, nós podemos crescer, nós podemos praticar e podemos ter uma vida nova, transformada, restaurada segundo a palavra de Deus. Amém? A segunda coisa que eu quero destacar aqui, vai lá no livro de João,
Livro de João 15, 7. Livro de João 15, 7. Fala: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Que coisa boa! Uau, né? Não é aquele aplicativo, não, uau. Que bom. Você já conhece essa parábola que é sobre a videira. Jesus, ele se coloca e ele fala: eu sou a videira. Meu pai, ele é o agricultor. E você, cristão, você é o ramo. E como ramo, nós temos duas condições: dar fruto ou não produzir fruto. A palavra diz aqui, você conhece, que Jesus diz que aquele que não der fruto será cortado. E aquele que dá fruto, ele vai podar, ele vai cuidar com carinho, ele vai preparar a cama, e vai afofar a cama para que você, crente, você cristão, possa deitar, dormir e descansar no Senhor. Maravilhoso é. Maravilhoso é estar na presença do Senhor. Como que nós podemos fazer para não ser esse ramo cortado, para que possamos ser um ramo que produza fruto? Esse fruto é o fruto do Espírito, é o fruto que todo cristão só receberá se pedir a Deus. Se ele pedir a Deus, permanecendo em sua palavra. Nós permanecemos na palavra de uma forma que nós vamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós. Você tem deixado o Espírito Santo trabalhar em você? Ou você tem feito o papel do Espírito Santo? O Espírito Santo precisa dirigir a nossa vida, ele precisa conduzir, para que a gente não venha obedecer a nossa natureza humana. Se assim a gente fizer conforme a natureza humana, nós vamos ser o quê? Nós vamos ser cortados, nós não vamos ser podados. Se você e eu temos desejo de carne, abre aí a Bíblia em Gálatas 5. Quais são os desejos da carne que nós temos carregado como cristão? E quem tem, assim, nos impedido de crescermos, de produzirmos fruto do Espírito em nós? Olhando para Gálatas 5,19, fala que as coisas
que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras. Aqui ninguém é ciumento, né? Aqui ninguém briga. Glória a Deus. Que assim fosse verdade na nossa vida. Acesso à raiva. Nós temos aqui o domínio próprio, que ninguém aqui passa por raiva, né? Não joga. Não é para você não, viu? Não joga, né? Se você quer jogar, você quer descarregar. No Japão tinha aquele João Bobo, não é? Um quartinho que tinha lá o João Bobo, o boneco, que ele ficava com raiva do patrão, do chefe, de quem fosse, da mãe, do pai, do filho, entrava lá dentro e ele descia lá quanto ele podia bater. O cristão não pode ter esse acesso. A natureza humana é dessa forma que ela descarrega, mas nós não devemos nem pensar. Fala com relação a ambições egoístas. Infelizmente, nós vemos muitas famílias sendo quebradas porque primeiro se realiza o sonho das mulheres para depois completar o sonho, fazendo com que o marido venha estudar. Quando ele vem, ela se forma, ela pega simplesmente, ela fala assim, tchau. São coisas egoístas, um coração egoísta de ser humano. Nós temos aqui 10 mil estudantes aí, não sei quantos desses carregam em seu coração. Qual é o impacto de ela olhar para essa palavra e ela sentir que, na verdade, ela está buscando algo que Deus abomina, que Deus condena? Que seja a desunião, as divisões. Olha só, né? As invejas, bebedeiras, as farras, outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, o que faz essas coisas não receberão o reino de Deus. Agora, por outro lado, isso que nos interessa agora, está no Gálatas 5, 22 e 23. Fala que o Espírito de Deus produz amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe leis. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Até aqui, né? Assim deve ser uma pessoa que deve ser, assim, uma pessoa nova, restaurada, transformado pela graça e o amor de Deus. Que nós possamos ser um fruto que produz muitos gominhos mais saboroso, gostoso, como se fosse uma poncã, uma fruta como uma poncã, cheio de gomos. É uma fruta que representa o Espírito, e esse fruto está dividido em várias partes que pertence ao Espírito. Qual é a parte que ainda falta em você? O que falta? Agora vamos falar com relação àquilo que nós temos como ordenança também, que está em João 16, 32, 33. Volta lá, em João
João 16. Fala assim, 32, 33. E Jesus respondeu: então, agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos, né, serem espalhados. Chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vou me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas terão coragem. Jesus disse: eu venci o mundo. Eu digo isso para que vocês, possam estar unidos comigo. Jesus está falando conosco para que nós possamos ter paz. A tal almejada paz que o ser humano deseja, que nunca encontra assim na condição humana, mas em Cristo nós temos essa paz. Diz que no fundo você e eu vamos sofrer, nós vamos sofrer, mas fala, tenham coragem. Olha, nós somos aqui, né? Diz assim, não tenha medo. Eu venci o mundo. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Já passamos da morte espiritual para a graça da vida eterna. Eu fico pensando e lamento, porque eu conheci a irmã da Gilza há 30 anos atrás, exatamente há 30 anos atrás. E nós fomos lá em Angra dos Reis, e lá nós conhecemos ela. Olhava para a cara dela e todos os traços dela, eu olhava a Gilza assim um pouco para frente, mais velha. Porque é a cara da Gilza, ou a Gilza era a cara dela, né? Só que ela viveu uma vida sem Jesus, uma família cristã, uma vida onde os pais se converteram ao caminho. Através da conversão deles, muitos filhos se tornaram pastores na família. Netos se converteram e estão professando assim a fé em Cristo, pregando a palavra. E quando olho com tristeza no meu coração, que ela nos deixou agora nessa sexta-feira, sem a salvação, eu fico triste. Fico condoído, lógico, pela morte carnal, assim, pela morte física, mas mais triste por ela não ter alcançado, assim, da graça de uma forma que a gente pudesse ver. Talvez ela tenha Jesus no coração porque ela cresceu dentro de uma família cristã, mas o mundo levou ela no sentido de ela viver as coisas do mundo. A palavra diz: se permanecer. Não basta só você crer, aceitar Ele em seu coração e depois viver a sua própria vida, o qual o mundo se vive. Aqui nós temos uma condição, quando Jesus nos fala. Qual é essa terceira condição que Jesus nos fala que estava lá em Mateus? Agora vou pegar vocês assim pela perna. O que Jesus disse lá na última parte, que está lá em Mateus 28, 20.
O que ele disse para nós? O que ele disse a todos os cristãos? Ele disse que estaria conosco, com você, comigo e com todos aqueles que permanecer nele até o fim dos tempos. Glória a Deus, porque nós temos essa promessa, e essa promessa nos traz uma condição de que você e eu nunca vamos estar só. Você que permanece nele. Ele disse: lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o confim dos tempos, até o confim dos séculos. Aqui nós temos a promessa e a garantia que o Senhor Jesus vai estar com você, com o cristão, em todo o tempo. A palavra de Deus nos ordena a irmos. Vou convidar a igreja hoje, você hoje não almoçar. Nós vamos sair hoje por essa cidade de Pedro Juan. Vamos caminhar por essa rua. E vamos abordar as pessoas. Anunciar as boas novas. Que tal? O que é mais importante? Aquilo que te espera na sua casa, um prato delicioso que você preparou com tanto amor? Ou alimentar aquele que tem sede, aquele que tem fome e necessita daquilo que ele vai se alimentar para que não fique só? Que a gente possa ser desafiado a sair e ir mesmo e fazer discípulos, fazer seguidores de Jesus. E não só isso, acompanhando ele, batizando ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se já não bastasse isso, somos convidados a ensinar. Você tem paciência? Você persevera? Ou você já desistiu das pessoas, primeiro daquelas que você tinha a intenção de anunciar as boas novas? Gente, uma conversão em Cristo não acontece num dia, num mês, num 3 anos. Eu estava recordando aqui a vida do César Nara, e falando com ele lá no hospital. Ele veio aqui, foi em 2014, e só foi na pandemia que ele veio a se batizar. Porque o mundo o prendia a leis, a pessoas, a satisfazer desejo e a vontade de pessoas, e não a Deus. Mas graças a Deus, ele e a sua família tomaram a decisão. Então, gente, isso nos encoraja a nunca desistir. Eu e a Sara, a gente estava visitando a família, né, aqui do mercado. Aí a gente foi uma vez, foi 2 vezes. E aí a gente fala, não quer nada as pessoas, mas nunca devemos desistir. Temos que perseverar. Continue visitando. Nós temos exemplos práticos aqui, né, Tadashi? Que pode ser visitado quantas vezes fosse necessário. O tempo da colheita é de Deus, não é nosso. Nós nunca devemos nos desanimar. Nós somos encorajados a sempre, né, em obediência àquilo que Jesus nos deixou, para que nós possamos, talvez no 7º ano, que fala que 7 é o número da perfeição,
possa estar ela se convertendo. E a maioria tem sido desses 7, parece coincidência, mas elas têm assim se entregue, têm se convertido. Que você e eu possamos ser encorajados, possamos assim ir além. Olha, cantamos, né? Não cantamos hoje, mas cantamos. Ir além, além da nossa expectativa. Que a nossa expectativa seja santa, que a nossa expectativa seja santidade, mas santidade em Cristo. Que você e eu, assim, possa se fazer assim, como aquele vaso nas mãos do oleiro. Nós não estamos ainda, sabe, perfeitos, mas Deus usa a nossa imperfeição para corrigir aquele outro que está mais imperfeito ainda. Que você seja um instrumento de Deus, para que vidas que estão por aí e caminham só, elas possam conhecer a graça e o amor de Jesus, para saber que ela nunca vai estar só. Amém? Vamos nos levantar? Soberano Pai, grandioso Mestre Jesus Cristo, queremos te agradecer primeiramente pelo dom da vida, te agradecer pela nossa alegria da salvação, da vida eterna. Obrigado, Deus. Obrigado por Jesus, que se entregou por nós, deu vida, para que nós pudéssemos, Senhor, conhecer a vida ressurresta na sua ressurreição. E hoje, Deus, nós temos essa convicção que o Senhor está conosco todos os dias, todos os tempos da nossa vida, mas que isso não seja o suficiente, que nós possamos ser encorajados a ir e fazer discípulos, seguidores de Jesus, aqueles que estão só, se sentem só, que nós possamos, Deus, não medir esforço, e que nós não venhamos fazer acepções de pessoas e possamos falar para qualquer pessoa, Deus, não importa quem seja, mas aquilo que o Senhor colocar no nosso caminho, nos dá, Senhor, essa ousadia, nos dá, Senhor, essa intrepidez, para podermos falar, Deus, para as pessoas que vão estar cruzando, Senhor, o nosso caminho, seja, Senhor, na rua, seja em qualquer lugar, seja na nossa casa, no trabalho, seja num local de lazer, mas que possamos ser encorajados, Deus, de poder anunciar as boas novas, Deus. Usa, Deus, cada um de nós, Deus, que o Espírito Santo nos conduza, Deus, para que a Tua glória seja manifestada, Deus, através de cada um de nós, ao qual somos e colocamos diante do Senhor como um instrumento, Deus, a ser usado para a Sua glória, Deus. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos dá, Senhor, um coração, Senhor, nos dá um espírito, Deus, renovado, para que possamos continuar firme na nossa caminhada com o Senhor. Nos dá força, Senhor, porque nós temos tantas necessidades, Deus. Muitas vezes essas necessidades fazem com que a gente esqueça de permanecer no Senhor, Pai. Nós, Senhor, queremos entregar todas essas preocupações que o mundo, Deus, nos traz ao nosso coração, à nossa vida. Nós queremos deixar ao pé da cruz, para que, Deus, nós esvaziamos, Deus, dessas preocupações, para que nós possamos nos renovar, Senhor, da Tua presença, do Teu Espírito, para que possamos, Deus, ser usados para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Pai, abençoa, Deus, a cada um de nós aqui, aqueles que nos ouvem, Senhor, na vida espiritual, abençoa na saúde, cura, sara aqueles que estão, Senhor, machucados, aqueles que estão feridos, aqueles, Deus, que estão desenganados, Deus, Senhor, clamamos a Ti que o Senhor realmente venha, Deus, não só manifestar, Deus, ali na Bíblia, mas saia da Bíblia e venha manifestar na vida das pessoas que creem no Senhor e com fé, acredita que o Senhor pode, Senhor, pode curar, pode sarar, pode restaurar, pode nos salvar, Pai.
Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Senhor, pedimos um dia, um domingo especial na Tua presença, para que possamos estar com a nossa família, possamos, Deus, desfrutar, Deus, da alegria, Senhor, da graça do Senhor, junto àqueles que o Senhor nos coloca como família, Deus. Abençoa, Senhor, nossa semana, abençoa no trabalho, abençoa os nossos negócios, Senhor, tira, Deus, Senhor, toda a preocupação, Deus, que a preocupação maior seja sempre em poder estar olhando para as coisas do alto, que o nosso tesouro, Deus, seja o tesouro do céu, aonde traça nem a ferrugem corrói, Deus. Senhor, nós queremos ter isso na nossa vida, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus, Pai. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém.